irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. É um prazer para mim mais uma vez poder ministrar a palavra, e eu quero alguns minutos aqui para expor algo que está no meu coração, né? Abra a Bíblia, por favor, Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo de número 1. Verso de número 1. Se você quiser ficar de pé, Jeremias capítulo 1, verso também de número 1. A palavra do Senhor diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre nações, sobre reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, também para edificares e para plantares. Amém? Jeremias capítulo 18, agora verso 1 diz assim: palavras do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode assentar aí, meus irmãos. Meus irmãos, Jeremias, o livro do profeta Jeremias é um livro interessante, porque o profeta Jeremias é um profeta que tem uma história muito legal. Jeremias não é um profeta só de profecia, Jeremias não é um profeta só de ouvir a voz de Deus, não. Jeremias é um profeta também sentimental. Se tem uma coisa que Jeremias tem, ele profetiza, mas ele profetiza também com sentimento. Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão, e a Bíblia vai dizer que Jeremias vai liberar várias e várias profecias para o seu tempo. Quando a gente olha para o livro de Jeremias, nós vamos ver uma nação por trás. E qual é que a nação de Israel, a nação de Judá, Jerusalém está acontecendo aqui? O povo tem deixado Deus de lado, há um esfriamento, há uma apostasia nesse tempo. E a Bíblia vai dizer que no meio desse caos, no meio dessa frieza, no meio desse abandono, de Deus não ser a prioridade. A verdade é que todas as vezes que Deus, Ele não se torna uma prioridade, a gente perde a esperança. Toda vez que a nação não tem a voz de Deus como prioridade, toda vez que a igreja do Senhor, contextualizando os dias atuais, não tem a voz do Senhor, a esperança se esvai, a esperança vai embora. A Bíblia diz no capítulo 1 que li com os irmãos, que ele é filho de um homem chamado Ilquias, da cidade de Anatote, e o pai de Jeremias é um dos sacerdotes que estão lá, da terra de Benjamim. Quando a gente olha para esse contexto que o pai de Jeremias é um sacerdote, nós precisamos entender que no contexto bíblico aqui, um pai sacerdote geraria um filho sacerdote. A ideia de toda a Bíblia do Antigo Testamento é o filho seguir
a função do pai. Esse pai que agora ele é um sacerdote em Anatote, agora Jeremias provavelmente seria um sacerdote também nessa mesma casa. Mas a Bíblia diz que Deus vai até Jeremias. Por quê? Porque Deus tem uma palavra a Jeremias. E qual é a palavra que Deus tem ao menino Jeremias? Jeremias, eu te chamei. Jeremias, quando você estava no ventre da sua mãe, eu te conheci, eu te escolhi, eu te levantei. Eu gosto dessa expressão, eu te chamei, eu te levantei. Por quê? Porque só alguém com a força, com o poder de Deus pode levantar alguém. Quando a gente levanta alguém, o nosso levantar é limitado, mas quando Deus levanta alguém, o levantar de Deus é ilimitado. E a gente vai perceber que ele é filho de sacerdote, mas a função sacerdotal não acompanha Jeremias. Ele é filho de um homem que está acostumado a sacrificar ao Senhor, mas a função sacerdotal não vai seguir. De igual modo, Ezequiel também é filho de sacerdote, mas ele vai se tornar um profeta. A Bíblia vai dizer então que Deus olha para Jeremias ainda novo e diz assim: olha, eu estou te levantando como profeta. Sabe por quê? Porque Deus está ensinando uma coisa que o pai de Jeremias não tinha como ensinar. Deus está ensinando a Jeremias que não basta ter uma função, basta ter sensibilidade ao momento. E o momento dentro de Jerusalém não era um momento de sacrificar apenas ao Senhor, era um momento de atrair a voz de Deus, para a voz de Deus permanecer no meio da casa. E agora Deus olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, eu vou te levantar como profeta, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Jeremias, eu vou te dar autoridade profética. O que é isso, Deus? Ah, Senhor, eu sou um menino. No capítulo 1 ele diz: eu não sei falar, eu não tenho expressão, eu não consigo desenrolar esse mistério. Fica tranquilo, Jeremias, não fala que você não sabe falar, não diga que você é um menino. Sabe por quê? Porque quem está te chamando, ele vai te governar. Quem que está te chamando, Jeremias, ele vai te dar poder. Quem está te chamando, Jeremias, ele vai te dar autoridade. Aqui eu queria que nós entendêssemos isso. Nós precisamos ter sensibilidade nos dias atuais. Se Deus está nos chamando para ser sacerdote, seremos sacerdote. Mas se Deus está nos chamando para ser profeta, então as palavras do Senhor precisam estar na nossa boca. Nessa manhã há uma palavra que mexeu com o meu coração. No verso de número 9, então o Senhor estendeu a sua mão, tocou na boca de Jeremias e diz: eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Eu gostei disso aqui, porque não é a palavra de Ilquias, pai de Jeremias, não é a palavra da sinagoga, não é a palavra de um parente, não é a palavra de um amigo, é as palavras do Senhor. E eu gosto quando a Bíblia diz, irmão, porque as palavras do Senhor, elas permanecem eternamente. O que Jeremias está recebendo da parte de Deus? Ele está recebendo um rolo para profetizar. Aonde Jeremias pisa, ele não vai pisar normal, ele vai pisar com as palavras de Deus. Aonde Jeremias, pastora Rosângela, põe a mão, ele não põe a mão normal, as palavras de Deus vão direcionar a Jeremias. O que Deus está dando ao menino Jeremias? Ele está dando o seguinte: eu sei que você é menino, eu sei que você é novo, eu sei que você ainda não tem estrutura talvez para apanhar pela causa profética, mas deixa eu te dizer, eu estou colocando sobre você as minhas palavras. E que é uma verdade, as minhas palavras instruem, as minhas palavras levantam, as minhas palavras revelam, a minha palavra fortalece, as minhas palavras trazem entendimento, as minhas palavras trazem sabedoria. É Deus dizendo: Jeremias, até hoje você foi criado pelo seu pai, mas a partir de agora quem te sustenta é as minhas palavras. Oh glória, eu estou pregando para alguém de manhã que já foi abandonado, que já foi jogado de lado, que já foi traído, que já foi decepcionado, que também já frustrou alguém, já magoou alguém, mas ninguém entende por que é que está de pé. Eu tenho uma boa notícia, é por causa das palavras do Senhor. Eu estou pregando talvez nessa manhã para alguém que entrou aqui e disse assim: eu não estou conseguindo mais romper, já era para eu ter caído, já era para eu ter fraquejado, já era para eu ter parado, já era para eu ter perdido a fé, mas ainda está prosseguindo para o alvo. É por causa das palavras que ainda estão descendo. Eu gosto disso aqui, gente. Por quê? Porque na pandemia, passou-se a pandemia, graças a Deus. Você pode dizer glória a Deus?
mas a gente ficava aqui, eles esperavam, tinha gente que esperava a igreja abrir para vir aqui criar problema, mas a igreja central se abriu novamente, sabe por quê? As palavras do Senhor têm permanecido neste lugar. Você pode levantar as suas mãos. É a palavra de Deus que te guarda, meu filho, é a palavra de Deus que te fortalece, é as palavras que saem da boca de Deus que te levanta, é as palavras de Deus que te dá graça. Nessa manhã eu quero profetizar. Alguém pode olhar e não enxergar a tua estrutura, mas são as palavras que saem da boca de Deus que vão fazer o extraordinário acontecer. A Bíblia diz que Deus vai dizer: Jeremias, eu estou te levantando, mas eu estou te levantando, Jeremias, para juntar e para espalhar, para levantar e para derrubar. Jeremias, eu estou te colocando como muro forte. Oh, glória a Deus. Quando a gente olha para o capítulo 1, nós vemos um Deus que chama. Quando a gente olha para o capítulo 1, Pedro, nós vemos um Deus que dá uma ordem e tudo acontece. Quando a gente olha para o capítulo 1 de Jeremias, nós vamos olhar um Deus que conhece dentro do vento. Olha o que Deus diz: eu te conheci dentro da madre. Você ainda não foi gerado, Jeremias, mas eu já tinha um projeto. Você não tinha forma ainda, Jeremias, quando o salmista vai dizer: e eu já tinha escolhido você. Eu gosto disso aqui, porque Deus não chama pela condição financeira, Deus não chama pela cor da pele, Deus não chama pelo nome que está atrás do sobrenome, não. Deus chama por propósito. Oh, glória. O pai de Jeremias e Uquias está dizendo: vai ser sacerdote, mas Deus lá em cima está dizendo: não, no ventre eu já estou levantando como profeta. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Quem vai te chamar não sou eu, meu irmão. Quem vai te chamar não é a igreja metodista, oh glória. Quem vai te chamar é o Deus de Israel. E o Deus de Israel, quando ele chama, ele contraria o diagnóstico humano. Alguém olha e diz assim: ele não tem força, ele não tem estrutura, ele não tem sabedoria, mas o Deus está dizendo: eu vou colocar as minhas palavras, e quando eu coloco as minhas palavras, eu contrario o diagnóstico do homem. Você pode levantar a sua mão. Nessa manhã eu quero que você entenda: Deus não te trouxe no culto hoje apenas para estar aqui. Deus está dizendo para alguém: assim como eu chamei a Jeremias, eu estou chamando alguém nessa manhã. Assim como eu chamei a Jeremias, eu estou chamando você para ministrar. Assim como eu chamei a Jeremias, eu estou te chamando para ser profeta no trabalho. Assim como eu chamei a Jeremias, eu estou chamando você para profetizar a tempo e a fora de tempo. A Bíblia diz que Deus chama Jeremias. Oh glória. Mateus capítulo 10, a Bíblia diz que Deus chamou os discípulos, e o Deus que chamou os discípulos e deu poder a eles sobre espírito imundo. O Deus que chama é o Deus da igreja metodista. Você crê nisso? O Deus que chama é o meu Deus, é o seu Deus. O Deus que chamou no Novo Testamento, chama no Antigo. O Deus que chamou no Antigo também chama no Novo. O Deus que chamou no Antigo e no Novo ainda chama no tempo contemporâneo. A gente precisa entender que quando Deus vai chamar a Jeremias, Deus está escrevendo uma história que não estava no projeto de Jeremias. Deus, Ele é especialista em fazer a igreja renunciar à sua história para viver a história de Deus. A gente só consegue viver a história de Deus se renunciarmos à nossa história. Na história de Jeremias está tratada a sacerdote, está traçada ao sacerdócio, mas na história de Deus, Deus põe uma vírgula e escreve uma história profética. Eu não sei se você quer receber isso, eu não sei se você entende isso, mas os profetas bíblicos eram pessoas geralmente isoladas. Os profetas bíblicos eram pessoas realmente que renunciavam a alguma coisa em prol da voz de Deus. Por quê? Porque os profetas entendiam que não tem nada para sarar mais importante, não tem nada mais importante que sara a minha vida e a sua do que a voz de Deus. Não tem nada mais importante na igreja, irmão. Um culto abençoado, uma pregação abençoada, um louvor abençoado, tudo isso é muito bom, mas a voz de Deus, quando ela encontra um coração, oh glória a Deus, ela transforma, ela muda, ela restaura, ela escreve um novo tempo. E os profetas do Antigo Testamento têm um entendimento: eu sou profeta por quê? Porque a voz de Deus tem que estar no meio. A Bíblia diz: crê nos seus profetas e prosperareis. Só para a gente alegrar um pouquinho, cutuca o seu irmão do lado e fala que se prepare. Não, fala com fé, gente. Fala assim: se prepare, Deus vai te levantar como profeta.
Oh glória, você crê nisso, meu irmão? Crê nos profetas e prosperarei. Deus está em busca de levantar profeta. Eu ouvi uma frase ontem que mexeu comigo, do pastor Hernani Santos, pastor Rosane. Ele disse assim: tem muita gente falando que a última geração que nós somos é uma geração fraca, é uma geração perdida, é uma geração que não avança, é uma geração que não tem intimidade com a presença, é uma geração que não tem o profético. Mas também a minha Bíblia diz em Joel que nos últimos dias, é nessa geração aí que ninguém crê, é nessa geração aí que todo mundo diz Nutella, é nessa geração que ninguém vai avançar. A minha Bíblia diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos não vão ter Alzheimer, os velhos não vai ter só reumatismo, eles vão voltar a sonhar, os jovens vão ter visões, os servos e as servas, derramarei do meu espírito. O Hernani Santos estava dizendo: ei, se você receber o espírito profético, a glória de Deus vai ser maior na nossa vida. É o espírito profético. Nos últimos dias vai ter crise, mas também vai ter poder. Nos dias vai ter alguém caindo, mas também vai ter muito mais se levantando. Nos últimos dias vai ter alguém fraco, mas outros serão fortalecidos. Nos últimos dias vão ter alguém abandonando, mas vai chegar uma multidão dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. Nos últimos dias vai ter gente doente, mas vai ter alguém dizendo: eu creio no Jeová Rafa, o Deus da cura. Ei, eu não estou pregando para uma igreja que está vivendo à margem do poder, não. Eu creio numa igreja que está vivendo dentro do poder. Então levanta suas duas mãos aí. Deus está nos chamando para receber poder, Deus está nos chamando para receber autoridade, Deus está nos chamando para operar milagre. Por quê? Porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais desceu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Eu te chamei, Jeremias. Eu estou te chamando, Jeremias. Oh glória. Mas eu não estou te chamando para ser igual, eu estou te chamando para ser diferente. E quando você profetizar, meu filho, algo vai acontecer. Oh glória, você recebe essa palavra. Esse domingo não vai ser marcado só com aquele frango assado depois do almoço lá na hora, com a mesa abençoada, não. Esse domingo vai ser marcado na minha e na sua vida como um Deus que chama para viver tempos proféticos. Sabe por que tem casas que ainda não foram transformadas? Porque está querendo que o amigo vá lá profetizar. Sabe por que tem famílias que ainda não foram transformadas? Porque está querendo que o pastor e a pastora vão lá profetizar. Sabe por que a enfermidade não está batendo em retirada? Porque está querendo que o pastor e a pastora vá lá profetizar. Não, essa manhã é Deus dizendo para mim e para você: não precisa chamar ninguém para profetizar, você é o profeta lá. Não precisa chamar ninguém para orar, você vai orar lá. Não precisa chamar ninguém para curar, você vai botar a mão e falar: Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que chamou Jeremias também me chamou, e eu quero receber algo sobrenatural. Capítulo 1, o Deus que chama. Mas Jeremias, no capítulo 18, ele tem uma visão. E a visão do vaso do oleiro, Jeremias vai experimentar algo sobrenatural. Esse Jeremias que Deus chamou vai ter uma palavra em direção a Israel. E qual é, Renan, a palavra em direção de Israel? Capítulo 18, verso 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Aqui eu tenho uma palavra aqui. O Deus, pastora Rosângela, que chama Jeremias no capítulo 1, é o Deus que fala com Jeremias no capítulo 18. Isso me dá uma palavra. O quê? O Jeremias que recebeu a palavra no capítulo 1, preservou a palavra até no capítulo 18. Porque o segredo não é receber a palavra, é caminhar com ela. O segredo não é receber a palavra, é andar com a palavra todo dia. O segredo não é receber uma profecia, mas é habitar em profecia o tempo todo. Foi falado aqui que a murmuração tira a promessa, mas, meu irmão, a fidelidade faz a promessa ser aguçada.
Quando a gente olha no capítulo 1, é Deus dizendo: Jeremias, eu te chamei. Quando a gente olha no capítulo 18, é Deus dizendo palavras que veio a Jeremias. Sabe o que Deus está dizendo? O Deus que fala pela manhã é o Deus que vai falar hoje à noite também. O Deus que fala hoje à noite é o Deus que vai falar com você lá na sua casa. O Deus que fala hoje à noite na sua casa é o Deus que vai falar terça-feira também. É Deus dizendo: a igreja do avivamento, a igreja do poder, a igreja do mover do Espírito, a igreja do sobrenatural, é a igreja que caminha crendo que Deus vai fazer. Deus não faz independente do pregador, Deus não faz dependente do pastor, Deus não faz dependente de quem canta e quem ministra, não. Deus faz para aquele que está disposto a preservar a palavra. Eu gosto disso aqui, porque o Salmo 119, verso de número 11, ele diz: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. No 105 ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu olho para o capítulo 18, verso 1, eu estou vendo Jeremias andando, e a palavra do Senhor clareando, e a palavra do Senhor fortalecendo. Nessa manhã é Deus dizendo para alguém aqui: guarda a palavra, que a palavra vai te levantar. Guarda a palavra, que a palavra vai te sustentar. Guarda a palavra, porque alguém vai te abandonar, mas as palavras vão permanecer. Eu me lembro de um amigo, e ele contou uma experiência para mim há muitos anos atrás. Ele disse assim: Daniel, eu era doido para ser batizado com o Espírito Santo, e eu orava e nada de ser batizado com o Espírito Santo. Mas de repente um belo dia eu deitei e dormi, e quando eu dormi eu tive um sonho. Eu falei: é mesmo? Qual o sonho que era? Ele falou: eu vi uma Bíblia grande, e tinha um instrutor da Bíblia com uma varinha batendo assim na Bíblia e mostrando os textos, e falou: quer poder, quer batismo com o Espírito Santo? Guarda as minhas palavras. E daquele dia em diante eu comecei a comer a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Um belo dia eu estou orando e o Espírito me batiza com fogo. Sabe o que eu estou querendo dizer nessa manhã? O avivamento vai vir, o avivamento vai genuíno, vai começar quando nós meditarmos na palavra de dia e de noite. Jeremias no capítulo 18 ele está dizendo: as palavras que o Senhor me entregou lá, eu ainda estou caminhando com ela. Oh, glória a Deus! Tem um fenômeno acontecendo aí, irmãos. Desculpa aí falar, mas é um fenômeno. Agora existe uma droga digital, já ouviu falar? Uma droga com fone de ouvido, droga digital, que as pessoas estão caindo endemoniadas com tudo aquilo que ouvem. Crianças estão caindo endemoniadas, a ponto de, tem algumas igrejas que já despertaram para isso e estão orientando, e alguns pastores estão fazendo um tratamento sobre isso. Eu estava pesquisando, são pessoas que estão consumindo coisas que não estão agradando ao Senhor, e as pessoas estão, 26 alunos, irmãos, lá no Nordeste caíram endemoniados, e ninguém sabe o que era, e falou: é crise de ansiedade. Não, é espírito maligno. Mas essa igreja do avivamento, ela vai discernir, ela tem discernimento aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Oh glória! É por isso que eu gosto, irmãos, das palavras do Senhor, porque quando alguém olha e diz assim: não há esperança, aquele que está na palavra está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu gosto desse tempo que a gente está vivendo, porque tem algumas especulações, vão perseguir a igreja, vão jogar a igreja contra a parede, a coisa vai ficar estreita. Irmãos e irmãs, pesquisa um pouquinho a história da igreja. A história da igreja venceu leões, a história da igreja venceu Nero, a história da igreja venceu homens malignos em Roma. Tentaram matar Pedro, mas a igreja venceu. O ambiente hostil é o ambiente favorável para a igreja romper. Você tem fé para levantar sua mão? Pode botar banheiro que quiser, podem falar mal da igreja, podem criticar a igreja, mas o poder que está na igreja ainda é maior. Aleluia! Jesus disse: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quanto mais bater na igreja, mais a igreja vai avançar. Quanto mais bater na igreja, mais a igreja vai crescer. Por quê? Porque o poder do Espírito de Deus está sobre a igreja. Jeremias, eu te chamei. Capítulo 18, verso 2. Dispõe-te, Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras.
Jeremias já está ouvindo a palavra. Isso aqui deu um nó na minha cabeça, pastor Rosane. Por quê, cara? Porque Jeremias já está ouvindo a palavra de Deus. Mas ele diz: desce à casa do oleiro, porque lá eu vou te fazer ouvir as palavras. Isso aqui mexeu comigo. Por quê? Porque Jeremias está recebendo uma direção de Deus diferente. E qual é a direção que Jeremias está recebendo? Ouvir as palavras é um nível, descer na casa do oleiro é outro nível. E o que Deus está dizendo na boca de Jeremias? Jeremias, desce lá, porque tem coisas que eu só revelo em ambientes propícios. Oh glória, no Novo Testamento Jesus vai dizer isso: quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta, e fala com teu pai em secreto, que em secreto o teu pai te responderá. Tem coisa que Deus não vai revelar em público, mas Ele vai revelar em secreto. Oh glória, eu estou pregando para alguém aqui. Tem coisa que Deus não vai revelar no meio de multidão, mas Ele vai revelar em secreto. Tem coisa que não vai acontecer quando a gente está de pé adorando, mas tem coisa que vai acontecer quando a gente está de joelhos adorando. É por isso que Leonel Fletcher vai escrever uma frase linda: a igreja de Cristo avança, mas ela avança de joelho. É de joelho que a igreja avança, é de joelho que a igreja ela prospera. Quando Jeremias está recebendo a orientação alta de Deus, dizendo: desce à casa do oleiro, está dizendo: desce, porque tem um lugar que eu trato com profeta. Profeta não é tratado de qualquer maneira, gente. Profeta não é tratado em qualquer ambiente. Deus está dizendo: Jeremias, eu quero te mostrar algo. Jeremias, eu quero te revelar o que está acontecendo com a nação de Israel, mas eu só revelo aqui, na casa do oleiro. Essa manhã é Deus dizendo para mim e para você: eu vou te conduzir à casa do oleiro. Essa manhã é Deus dizendo para mim e para você: eu quero te levar na casa do oleiro. Eu não quero você na superfície, eu não quero você no natural, eu não quero você na naturalidade, não. Eu quero você na profundidade. Oh, glórias a Deus. O que é profundidade, irmão? É quando a gente vem e nós não entramos dentro de um culto de nós mesmos, mas nós entramos naquela expectativa e esperança, dizendo: Senhor, já não vivo mais eu, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Eu estou disponível a receber o que o Senhor tem, eu estou disponível a viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu estou disponível a renunciar aquilo que é preciso renunciar. Mas Senhor, eu quero dizer uma coisa ao Senhor: me leva para a casa do oleiro. Oh glória a Deus. Eu não sei aonde vai ser a sua casa do oleiro. Eu não sei se na casa do oleiro é o teu quarto, eu não sei se a casa do oleiro é esse aperto que Deus te deu, eu não sei se a casa do oleiro é essa porta que se fechou, eu não sei. Mas eu e você precisamos entrar na casa do oleiro, para a voz de Deus ficar mais nítida, porque é na casa do oleiro que o nosso ouvido se abre, é na casa do oleiro que a voz de Deus fica mais clara, é na casa do oleiro que a voz de Deus se torna mais audível. Essa manhã é Deus dizendo para mim e para você: eu vou te levar lá, mas não é para te matar, não é para te parar, não é para te destruir. Eu vou te levar na casa do oleiro para minhas palavras ficarem mais nítidas sobre a tua vida. O que é a palavra mais nítida? Quando Deus nos mostra e fala mais claro, a gente não tem dúvida. Tem coisa, meu irmão, que a gente ouve e tem dúvida, mas tem coisa que Deus fala com a gente que não tem dúvidas, porque foi claro demais. Você já ouviu a voz de Deus claro? Deus já falou ao teu coração de forma clara. Um belo dia uma pessoa falou comigo e disse assim: Daniel, cristianismo é uma balela, a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei: irmãos, que homens, hein? Eu falei: que homens? Porque um monte de país esse livro aqui não pode entrar, só porque é um conto de fadas. Falei: vou falar a palavra do apóstolo Paulo. Para mim, o Evangelho é poder, porque o Evangelho grita dentro da nossa alma e do nosso espírito. Jeremias, desce à casa do oleiro, que eu vou te mostrar o que ninguém está pronto para ver. Desce, Jeremias, à casa do oleiro, porque na casa do oleiro eu vou te revelar coisas insondáveis. Jeremias, desce à casa do oleiro, Jeremias, porque lá vai estar tudo preparado para você ver o que ninguém consegue ver. Você pode levantar sua mão em nome de Jesus. Nessa manhã eu quero profetizar para quem está aqui, para quem está em casa: Deus vai te levar à casa do oleiro, e Ele vai te mostrar coisas extraordinárias. Não se escandalize se você começar a enxergar coisa profética, não se escandalize se
você começar a enxergar coisas espirituais. Não se escandalize se a partir de amanhã, de hoje à noite, Deus começar a te mostrar coisas espirituais e dizer: levanta. É Deus te levando à casa do oleiro, e coisas grandes serão reveladas naquele lugar. Primeiro, a Bíblia diz, Jeremias desceu. Diga comigo bem forte, por gentileza. Diz assim: Jeremias desceu. Interessante perceber, Pedro, que Deus, em Sara, Deus não dá o endereço da casa do oleiro. Deus não fala como falou em Atos 9, no Novo Testamento, com Paulo: vai à rua chamada direita, lá vai ter um homem, assim, assim, assado, e eu vou enviar um profeta. Não, Deus disse: Jeremias, desce à casa do oleiro. Imediatamente Jeremias desceu. Diga comigo: Jeremias desceu. O que é isso, Flávia? Sabe o que é? Jeremias já conhecia o endereço da casa do oleiro. Jeremias não precisava de uma nova direção. Oh glória, ele já estava habituado à casa do oleiro. Vai pegar. É por isso, irmãos, que ninguém entende por que é que o teu ministério cresce. É por isso que ninguém entende por que é que a igreja desenvolve. É por isso que ninguém entende por que é que a tua empresa, ela se mantém de pé ainda em tempos de crise. É porque você conhece a casa do oleiro. É por isso que a tua família ainda está de pé. É porque você conhece a casa do oleiro. Jeremias desceu à casa do oleiro. Eu vou liberar uma palavra aqui nessa manhã em nome de Jesus. Não precisa falar para ninguém, não precisa mostrar para ninguém, apenas continue visitando a casa do oleiro. Oh glória, continue orando, continue jejuando. Ninguém está vendo, mas o céu está provando. Ninguém está vendo, mas o céu está te impulsionando. Ninguém está vendo, mas os céus estão te renovando. Ele está dizendo: Deus não deu direção da casa do endereço, mas Jeremias está dizendo: eu já sei onde é. É lá que quando eu estou fraco eu sou fortalecido. É lá que quando eu estou chorando eu sou consolado. É lá que eu tenho as minhas experiências. As nossas experiências no culto nos marcam, mas as experiências pessoais também nos transformam. Oh glória a Deus. Tem anos, irmão, que a pastora já falou esse testemunho do João, mas nos marcam. Sabe por quê? Porque não foi uma experiência ao léu, foi uma experiência gerada na casa do oleiro. Oh glória, eu quero convidar você a levantar suas mãos nessa manhã. Eu gosto disso. A casa do oleiro não vai ser um habitat de vez em quando para nós. A casa do oleiro é um habitat constante. Oh glória, eu profetizo em nome de Jesus. A casa do oleiro vai te fazer cantar diferente. A casa do oleiro vai te fazer pregar diferente. A casa do oleiro vai te fazer administrar diferente. A casa do oleiro vai te fazer adorar diferente. A casa do oleiro vai te renovar diferente. A casa do oleiro vai te trazer dons espirituais. A casa do oleiro vai levantar o teu espírito profético. A casa do oleiro vai fazer você enxergar além da tempestade. Eu profetizo: receba em nome de Jesus. A casa do oleiro faz a profecia se voltar. A casa do oleiro faz a profecia se levantar. A casa do oleiro faz a profecia mover. Chegou na casa do oleiro, Jean, o que acontece? Jeremias olha e percebe. Escuta aqui que eu vou liberar aqui agora em nome de Jesus. Tem coisas que nós não vemos fora da casa do oleiro. Isso aqui não é religiosidade. Tem coisas que a gente só vê na casa do oleiro. Me prova, Daniel, vou provar. Jeremias desce na casa do oleiro e diz a Bíblia, quando ele chega lá, Rogerinho, ele chega lá, ele vê que o oleiro está trabalhando. Isso aqui mexe comigo. Porque Jeremias não vê que o oleiro está trabalhando quando ele está fora da casa do oleiro. Mas quando ele chega na casa do oleiro em visão, ele está dizendo: o oleiro está trabalhando. Isso aqui tem que mexer com a gente, irmão.
A gente não está vendo, mas Ele está trabalhando. A gente entra aqui para orar. A gente entra no culto e levanta a mão e adora e canta ao Senhor. Mas tem dia que a gente volta para nossa casa e as coisas estão do mesmo jeito, as coisas estão da mesma forma. A porta não abre, o marido não converte, a esposa não vem para a casa do Senhor, o filho está em crise. Mas a gente precisa entender que quando eu entro na casa do oleiro, algo se revela. É Deus dizendo: você não está vendo, mas eu estou trabalhando, meu filho. Você não está vendo, mas eu estou te guardando. Você não está vendo, mas eu estou te livrando. Essa porta não abriu porque não era boa. Esse ministério não cresceu porque era tempo de somente adorar. É Deus dizendo essa manhã para alguém: para de confiar em palavras humanas, para de esperar coisa do homem. O oleiro está trabalhando em favor da igreja. O oleiro está cuidando da igreja. Quem está cuidando da igreja não é o prefeito da cidade. Quem está cuidando da igreja não é governador, não é presidente. Quem está cuidando da igreja é o oleiro. E o oleiro está dizendo o seguinte: ei, fica tranquilo, os teus olhos não estão vendo, mas eu estou trabalhando. O Deus de Israel está trabalhando, irmão. Oh, glória a Deus. A tua família não converteu, mas ainda Deus está trabalhando. O teu ministério não desenvolveu, mas Deus ainda está trabalhando. Jeremias está dizendo: Israel, Judá está em pecado. Israel e Judá abandonaram o Senhor, mas o oleiro estava trabalhando. Sabe por quê? Nenhuma circunstância da terra tem mais poder do que o poder de fazer Deus trabalhar. Sabe o que significa Deus trabalhar? Significa uma palavra poderosa que é para nós dar um glória aqui. Quando Jeremias olha e vê que o Senhor está trabalhando, que o oleiro está trabalhando, vem à mente de Jeremias e na minha aplicação é Deus dizendo: Deus está se movimentando. Eu gosto dessa palavra movimentar, porque o Deus do Êxodo no Antigo Testamento não é o Deus de parado, é o Deus que para aqui, daqui a pouco levanta acampamento e se move. É Deus que se move em maná, é Deus que se move em coluna de fogo, é Deus que se move em nuvem, é Deus que se move em montar e desmontar tabernáculo. É Deus de movimentação. E o Deus da igreja, o meu Deus, o seu Deus, não é Deus estático, não é Deus inerte, é um Deus que se movimenta. Quando a igreja ela se posta em oração, o céu se abre com a resposta de Deus. Eu gosto desse Deus que se movimenta, porque o Salmo 115 vai dizer, o que o Salmo 115 diz? O Deus deles tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, tem boca e não fala, tem mãos e não apalpa, e tem pés e não caminha. Mas o Deus de Israel, oh glória, oh glória, oh glória, o Deus de Israel, o meu Deus, o seu Deus, ele tem olhos e vê, ele tem ouvidos e ouve, ele tem nariz e cheira, ele tem boca e fala, ele tem mãos e apalpa, ele tem pés para caminhar no meio da congregação. Sabe o que Jeremias está dizendo? Ele está se movimentando. Você tem fé para pegar a palavra? Lá vai. Você está aqui agora, mas Deus está se movimentando também na sua casa. Você está aqui agora, mas Ele também se movimenta no teu marido, no teu filho, na tua esposa. Você está aqui, mas Ele se movimenta no teu trabalho. Amanhã, quando for trabalhar, Ele já está se movimentando. Essa manhã é Deus dizendo: eu estou movimentando, eu estou andando, eu estou passeando. Por quê? Porque eu não sou Deus parado, eu sou Deus de movimentação. Pastor, eu estou precisando assinar um documento, eu estou precisando resolver causas na justiça. Deus está se movimentando. Pastor, eu estou precisando de porta aberta. Deus está se movimentando. Pastor, eu estou precisando que meu filho seja visitado pelo Espírito. Deus está se movimentando. Pastor, eu estou precisando da minha casa ser restaurada. Deus está se movimentando. Pastor, eu estou precisando ter uma nova experiência. Deus está se movimentando. Levanta sua mão aí, eu profetizo: Deus está se movimentando ao favor da igreja. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Só que o que ele está fazendo? O oleiro está trabalhando num órgão, num instrumento de 3 componentes: roda embaixo pequena, com os pés girando, hein, Renan? A haste que liga a roda de baixo à roda de cima, e a roda de cima maior, que o oleiro trabalha com as mãos. A roda de baixo ele trabalha com os pés, a roda de cima ele trabalha com as mãos.
e no meio da roda, de embaixo a cima, uma haste, segurando e fazendo essa liga. O oleiro está trabalhando e fazendo um vaso. Jeremias está olhando e está dizendo, ele está fazendo um vaso. Jeremias está olhando e está dizendo, ele está construindo algo aqui. Eu gosto disso. Deus trouxe uma palavra ao meu coração ontem de tarde. E a palavra ao meu coração é Jesus. Deus não está fazendo um barro. Deus está construindo algo. A gente precisa entender isso. Uma coisa é Deus fazer, outra coisa é Deus construir. Fazer qualquer um faz, irmão. Construir só Deus constrói, porque Ele constrói do jeito dEle. A Bíblia diz que Ele vai construir um vaso, e quando Ele constrói o vaso fica defeituoso, se quebra nas mãos do oleiro, e Ele torna a fazer outro vaso. Eu tenho 3 palavras aqui para nós, para a gente encerrar. Primeira palavra, Ele está pegando o barro, e o barro se quebra nas mãos do oleiro. O que é isso, Daniel? Irmãos, olhe para cá, diga comigo assim: glória a Deus que o vaso se quebrou. Pastor, por quê? Porque dura coisa é se quebrar longe da mão do oleiro. Que bom que quebrou na mão do oleiro, porque vaso que quebra na mão do construtor, ele refaz de novo. Você não pegou, mas vai pegar. A gente se quebra todo dia, mas Ele com a mão poderosa nos reconstrói. A gente se quebra toda hora, a gente cai, a gente fala o que não deve, em Berlim a gente pensa o que não deveria pensar, mas louvado seja Deus, é que a gente não faz igual Adão, a gente cai e esconde atrás da árvore. Não, a gente cai e fica em cima, no ambiente do oleiro, para dizer: reconstrói, faz de novo, eu estou aqui. Eu não tenho nada, mas reconstrói. Eu não tenho poder, mas reconstrói. Eu não sei pregar, mas reconstrói. Eu não sei cantar, mas reconstrói. É por isso que no Novo Testamento Paulo vai dar um show. Ele diz: Senhor, tira o espinho da minha carne. Senhor, é enviado o mensageiro de Satanás para me esbofetear no rosto. Tira, Senhor. Ele diz assim: não, eu não vou tirar. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É Ele dizendo: vai se quebrar, Paulo, mas eu vou reconstruir. Oh glória, levanta sua mãozinha aí. O reconstrutor está aqui hoje para te dizer: pode errar, não deve, mas se errar, eu vou reconstruir. A gente não deve errar, mas se errar, Ele vai reconstruir. Deus me deu uma outra palavra aqui. Por que é que Ele não pegou o barro e jogou fora e pegou outro barro novo? Deus me deu uma palavra aqui forte. Porque o barro, o vaso, Olívia, ele não se quebra no início. Ele se quebra no processo. Diga comigo, gente. Qualquer pessoa... Não, diga forte, diga assim: qualquer pessoa pode se quebrar no processo. Acontece, gente. Ninguém está livre das quebraduras do processo. Mas por que ele não pegou um barro e jogou fora? Porque o oleiro nunca erra na escolha do barro. Não pegou? O oleiro aceita quebrar no processo para ele reconstruir, porque ele não errou na escolha do barro. Porque se ele troca o barro, ele está dizendo assim: eu errei na escolha do barro. Se ele troca o barro, Juarez, ele está dizendo: esse barro não serve mais para mim. Mas ele está dizendo: não, a escolha do barro eu acertei, eu escolhi certo. É por isso que o salmista vai dizer: chamei-te pelo teu nome e te gerei, tu és meu. Oh glória. Ele não errou quando te chamou, ele não errou quando te escolheu, ele não errou quando derramou o Espírito dele, ele não errou quando te deu uma palavra de autoridade. Mas às vezes no processo a gente se quebra. Ele: tudo bem, eu escolhi certo, eu comecei a moldar certo, mas o processo fez você falhar. Então vem para cá, eu vou destruir tudo aqui e eu vou
reconstruir. Você pode levantar sua mão. O reconstrutor não errou, mas o reconstrutor vai te moldar a imagem e semelhança dele. E alguém vai perguntar: por que é que ele está diferente? É porque eu fui reconstruído. Por que é que ela está diferente? É porque eu estou sendo reconstruído pelo Senhor. Vou encerrar aqui. A roda de baixo significa a igreja, porque é pequena, é dominada pelos pés. A Bíblia diz: Deus está no céu, a terra é a estrada dos seus pés. A roda de baixo fala da igreja, numa simbologia que eu estou aplicando aqui. A roda de baixo fala de alguém que reflete a luz. A roda de baixo fala do sol e lua. A igreja como a lua, aquela que reflete a luz do sol, aquela que não tem luz própria. A igreja não tem luz própria. A igreja não tem poder próprio. A igreja não tem poder porque alguém prega ou canta. Não, não, não. A igreja é a roda de baixo. Ela recebe poder pela grandiosidade de cima. A roda de cima representa Deus, o reino de Deus, o poder de Deus. É em cima que Deus movimenta. Embaixo Deus gira a igreja, para em cima Deus dá forma. A gente precisa entender, irmão, que a igreja de Deus é um mecanismo do Espírito, para Ele dar forma. A minha vida é a sua. A igreja de Deus, ela é girada pelo Espírito. As mãos em cima estão girando, os pés embaixo estão girando. Para quê? Para que eu e você tenhamos forma. A igreja de Deus, ela é o agente de Deus para dar forma na minha vida e para dar forma na sua vida. Mas o que é a arte então? A arte, 2 Timóteo capítulo 2 verso 5 vai dizer: Jesus Cristo, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Se embaixo é a igreja e em cima é Deus Pai, a arte representa Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, é em nome dEle que milagre acontece. É por Ele, para Ele, porque dEle são todas as coisas. É em nome de Jesus que paralítico levanta. É em nome de Jesus que enfermidade vai embora. É em nome de Jesus que as coisas acontecem. Ele é o mediador. É Ele que liga a central ao reino. É Ele que liga a central ao Pai. E Ele está dizendo: essa aí é a minha igreja. A minha igreja está ligada comigo. E se a minha igreja está ligada comigo, haverá reconstrução. A Bíblia diz que Deus dá uma palavra a Jeremias. Fica de pé. Uma palavra a Jeremias dizendo: Jeremias, Jeremias, eu não posso fazer como fiz com esse vaso que estava quebrado, Jeremias, mas eu reconstruí. Assim sois a casa de Israel, Jeremias. Erra, falha, peca, Jeremias, mas eu estou aqui para te trazer uma palavra, Jeremias. Volta lá e profetiza que há esperança para ajudar. Volta lá, Jeremias, e profetiza que há esperança para Jerusalém. Porque o vaso não vai se perder, Jeremias. Eu tenho uma palavra para mim, para você aqui. Por que é que o vaso não vai se perder? Porque a Bíblia diz que há tesouros escondidos, mas dentro de vasos de barro. O processo às vezes faz a gente chorar, gente. O processo faz a gente perder a fé. O processo faz a gente olhar e pensar: será que está valendo a pena a gente ser fiel a Deus? Será que está valendo a pena a gente acordar de manhã e estar aqui? Glória a Deus pela sua vida. Será que vale a pena? Mas a gente tem que lembrar do início e do final. No início Ele escolheu o barro certo, e no final Ele vai colocar tesouro escondido em mim e em você. Então, enquanto o Ministério de Louvor está fazendo um som aí, eu quero convidar você a vir no altar. Eu quero orar pela sua vida.